fora do quartel como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei mal. No início de agosto do ano passado, quando o presidente teve a primeira crise séria de dores nas costas e foi internado num hospital aqui de Brasília, eu tentei visitá-lo como amigo, mas fui barrado como jornalista. Então eu escrevi uma carta para o presidente e ele me respondeu com esse cartão. Meu caro Alexandre, estou muito alegre com a sua carta. Venha me visitar como amigo e não tenha receio de se portar como jornalista. Isso me encorajou a pedir uma entrevista ao presidente. Eu falei com ele e ele me disse que estava disposto a conceder a entrevista. Mas isso já faz mais ou menos 6 meses. Eu imagino que durante 6 meses o presidente protelou a entrevista porque não queria que ela fosse confundida com uma influência no processo sucessório. Depois ele me falou que na sua democracia o presidente não tem candidatos e não nomeia o sucessor. Presidente, e o seu candidato? Dizem que no fundo, eu por exemplo recebi uma informação que no fundo o seu candidato era o Costa Cavalcante. No fundo o meu candidato era o que a convenção indicasse. Mas o Costa Cavalcante estava entre aqueles que eu preferia que fosse indicado. Mas o senhor um dia disse para o Armando Falcão que o Aureliano poderia ser o... Disse, uns 2 anos e meio antes da sucessão, ele me perguntou na casa do meu filho e disse: o Aureliano Chaves é um bom candidato. Apenas isso. Disse, seria um bom candidato. O senhor não quis indicar ninguém, não quis ter candidato, fez questão de não ter. Não quis indicar ninguém de propositadamente, porque acho que o presidente não deve indicar ninguém. Mas interpretaram esse seu cruzar de braços diante dos candidatos como que o candidato seria o senhor. Que o senhor seria candidato o senhor mesmo, que o senhor queria reeleição ou prorrogação ou mandato tampão. Eu estava muito satisfeito com a presidência da República. Eu desde o começo dizia que não gostava do poder, então diziam, um presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Se eu tivesse dito que gostava do poder, ele é um ambicioso. Mas o fato é que eu não gostava mesmo. E o Maluf, presidente, também. Outra pergunta que fica no ar, que o senhor não teria se importado com a derrota dele, em primeiro lugar. O senhor... Não é que eu não teria me importado com a derrota dele, eu me importei com a derrota do candidato do meu partido. Como era casualmente ele, eu me importei, eu preferia que não... Mas o senhor já disse uma vez, o Maluf não faz meu gênero. Não faz meu gênero. Com muita gente do meu governo também não faz meu gênero. Eu já votei muita gente que não faz meu gênero. Votei muitos candidatos que absolutamente não eram do meu gênero, mas eram do meu partido. Por exemplo, o senhor tinha um candidato que era seu colega de farda, o Lotte? Fazia meu gênero. Eu não votei nele. Votou no que não fazia seu gênero. Se eu pudesse, teria votado nele. Estava muito mais identificado com o que eu aprendi no Exército com meu pai do que com o que os outros diziam. Quer dizer, conclusão, Maluf não fazia seu gênero, mas o senhor o apoiou até o fim como candidato do seu partido? Como candidato do partido. Quando quiseram que eu indicasse um candidato, eu não indico porque não é do temperamento. E mesmo que fosse o meu temperamento, eu não indico porque me tiraram o AI-5. Aliás, eu explicar, se eu me tirou o AI-5. Mas eu indiquei. O senhor indicou porque tinha o AI-5. Me dá o AI-5, talvez eu indique. Se o senhor tivesse o AI-5, o senhor faria isso? Não. Se o senhor tivesse o AI-5, o que o senhor faria com ele? Com o AI-5? Rasgava. Infelizmente, o galho rasgou antes de mim. Presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, o homem, imaginou algum dia que seria presidente da República? Não, nunca imaginei. O máximo que eu almejei na vida foi chegar a ser um bom oficial de Estado-Maior do Exército. E eu acho que eu consegui. Mas presidência da República nunca me passou pela cabeça. Como é que o senhor soube que seria presidente? Diziam assim que o senhor já sabia muito antes. Foi mesmo no dia que se fala, no dia 27 de dezembro? Foi no dia 27 de dezembro de 1978, na Granja do IP, quando o presidente Geisel me chamou para me comunicar que se tinha fixado o meu nome. E eu, nessa oportunidade, eu disse para ele que eu não seria tão cretino a ponto de dizer a ele que estava sendo surpreendido, porque já mesmo os jornais iam falando no meu nome.
E que, portanto, eu estava preparado para um dia ter que responder aquela pergunta. E já que ele estava fazendo aquela pergunta, eu perguntei para ele se era uma ordem ou se era um convite. Ele disse, não, estou lhe consultando. Então, não, eu não quero. Mas por que não quer? Porque eu me conheço. O senhor não me conhece bem. O senhor serve comigo, mas nós nunca tivemos um contato tão íntimo a ponto do senhor dizer que possa me conhecer bem. Eu me conheço e sei que não sirvo para isso. O meu temperamento e os meus... Se eu consulte meus colegas do Exército, eles todos vão coincidir comigo que eu não sirvo para isso. Depois eu não quero. Ele tornou a insistir e eu pedi a ele 24 horas para ele pensar. No dia seguinte ele voltou para mim, conversamos, e ele disse, não tem jeito, vai ser você mesmo. E o vice foi o senhor que indicou? Foi o senhor que indicou? Depois de terminada essa primeira parte da conversa, ele virou-se para mim e perguntou, e o vice? Eu disse, tá aí o nosso Aureliano Chaves. Ele chegou-se muito bem. Você quer comunicar? Eu digo, não, já que o senhor me perguntou, o senhor comunica para ele. Mas quem citou o nome do Aureliano Chaves fui eu. Esclarece muitas versões aí de quem teria indicado. Não, ele não me indicou. Não me indicou absolutamente. Não me indicou nome nenhum. Outra coisa, presidente, que também está no ar. O seu relacionamento com Aureliano Chaves. Por que houve o afastamento? Isso é bom perguntar a ele. Ele saberia responder? Eu acho que sim. E o senhor chegou a ponto, assim, de antes de assumir a presidência ou depois de ter assumido, chegou a ponto de ter vontade de desistir, presidente? Não, depois que eu assumi um compromisso, jamais desisti de alguma coisa. Nunca passou pela cabeça desistir de coisa nenhuma. E até o fim? E até o fim. E a família? A presidência prejudicou a sua família? Prejudicou porque eu fiquei 17 anos em Brasília, né? Não digo que foi a presidência, mas o ter me metido nisso, eu fiquei 17 anos afastado da minha família. Meus filhos no Rio e eu aqui. Prejudicou, não há dúvida que prejudicou. Benéfico não foi. Nenhum membro da minha família saiu ganhando qualquer coisa. Pelo contrário. Só tiveram aborrecimentos, eu também. E nós ficamos afastados dele. Vamos amenizar um pouco a conversa. O senhor sabe que sempre há piada a respeito do presidente da República. E dizem que o senhor conhece todas as piadas a seu respeito. Qual é a melhor piada a seu respeito? Não conheço todas as piadas, conheço muitas. A primeira que me contaram foi a do sapato, aquela do Geisel, né? O presidente Geisel, antes de me escolher, foi com um companheiro, mas você vai escolher o Figueiredo? O Figueiredo tem um temperamento meio doido, o Figueiredo é meio maluco. Por que você não se fixa num outro elemento? E que o Geisel, então, aconselhado por esse companheiro, teria consultado um psicanalista. Faz uma experiência, vai lá e diz ao psicanalista que quer ver as reações, como é que um presidente entra e sai do poder. Faz uma experiência com o senhor e depois faz uma com o Figueiredo. E o Geisel aceitou. E chegou lá e o psicanalista perguntou para ele, presidente, qual é o objeto que normalmente é quadrado, mas pode ser redondo, pode ter 4 pés, pode ser 6, serve para a gente se reunir em torno, para fazer refeições ou para conversar. Enfim, tem uma porção de utilidades, não sei o quê. Ele pensou, ele disse, uma mesa. Ele disse, muito bem, isso está perfeitamente. E qual é o objeto que todo mundo usa? Geralmente, para não andar com o pé no chão, todo mundo usa. E o Geisel, naquela precisão dele, de gostar das coisas precisas, perguntou se tinha cadarço ou não tinha cadarço. Sim. Não pode ter cadarço
ou pode não ter cadastro. Então ele disse, é sapato. Ele sabe muito bem, o senhor está perfeitamente bem depois de 5 anos de governo. Aí quando eu entrei me fizeram essa pergunta. O Gás me contou. Olha, vão lhe perguntar isso assim, perguntar isso assim, assim, vai prevenir. E a primeira pergunta que me fizeram foi essa dos sapatos justamente. E eu então perguntei, tem cadastro? O camarada, não pode ter cadastro e não tem cadastro. Então eu disse, então é um mocassim. Se não tem cadastro, é um mocassim. Foi essa a primeira que me contaram. Aliás, eu contei para ele. Mas o que eu achei mais graça é que diziam que desde o começo que eu não cumpria nada do que estava prometendo. Agora eu estou achando mais graça ainda dela. Agora você pede que olhem para trás para ver se o senhor cumpriu ou não. É o povo que julga se eu cumpri ou não. Eu tenho a consciência tranquila de que cumpri. O senhor entrou no mundo político, o senhor saiu do quartel e entrou no mundo político. Isso foi algum choque para o senhor? Foi porque eu pensei que eu pudesse agir fora do quartel como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei mal. A massa era completamente diferente. A gente com quem eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação? No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora só via interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. A ponto de eu perguntar uma vez a um determinado político, e o Brasil? Essa hora, presidente. Vou pensar melhor. Absolutamente. É para abrir, quer dizer, general? É para abrir mesmo e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento. Mas no episódio do Rio Centro houve quem esperasse que o senhor prendesse e arrebentasse. A quem? Foi fácil, o senhor fez o projeto, saiu tranquilo, não teve resistências. Não foi fácil. Só foi fácil por causa da compreensão dos companheiros das Forças Armadas, que apoiaram e acharam que estava na hora da Revolução provar que de fato queria democracia. E nesse aspecto todos me ajudaram. Volta de Brizola foi tratado e foi considerado como palatável. O Brizola? É. O Brizola, desde o começo, quando o repórter me perguntou, eu achei até um desaforo a pergunta que ele me fez. Se o Brizola ganhar, leva? E agora, estava aqui brincando de eleição, menino. Se eu quisesse que o Brizola não fosse eleito, eu não teria dado anistia para ele. Aliás, como era a proposta do MDB, né? A proposta do MDB, eles não voltariam. Voltariam e não poderiam ser eleitos. E não poderiam ser eleitos. Aliás, uma pergunta semelhante foi no dia da sua posse. Perguntaram para o senhor, mas o senhor vai mesmo fazer desse país uma democracia? E eu brincando disse, eu prendo, arrebento, não sei o que lá. Está aí o presidente que nós elegemos, prende e arrebente. Mas o senhor disse prendo e arrebento. E no episódio do Rio Centro, o senhor, enfim, o senhor fez essa democracia, está aí, chegamos à eleição, o senhor não precisou prender nem arrebentar. Mas no episódio do Rio Centro houve quem esperasse que o senhor prendesse e arrebentasse. A quem? Aos autores. Mas quais foram os autores? A justiça me disse quais foram os autores? O senhor não... estava sob o regime constitucional, não tinha AI-5 na mão. Fiquei esperando que a justiça falasse. Sem o AI-5... Se eu passasse por cima da justiça, aí sim, poderiam dizer que era um regime discricionário. Mas todo mundo queria que eu fizesse isso. Talvez seja até o uso do cachimbo deixa a boca torta. Todo mundo esperava que o senhor adotasse uma atitude de AI-5. Pois é. O senhor precisou decretar medidas de emergência que estão na Constituição. E o general Newton Cruz foi o executor dessas medidas. O senhor acha que ele agiu bem ao executar essas medidas? Muito bem. Agora todo mundo se queixa do exagero do Newton. Mas se naquela época não tivesse sido executadas as medidas de emergência, eles tinham executado a marcha sobre Brasília e haveria pressão sobre o Congresso. E mesmo com medidas de emergência, você se lembra como é que foi a votação. E agora o general Newton Cruz foi tirado do comando militar do Planalto. Ele foi punido? Não, ele foi promovido, porque ele foi chefiar foi ser subchefe de um departamento, que é o que cabe ao posto dele como general de divisão.
E nem eu permitiria que ele fosse punido, porque não cometeu transgressão nenhuma. O senhor, durante uma parte do governo, saiu uma versão que o senhor teria comentado com algum íntimo, disse assim, olha, se me incomodarem muito, eu chamo o Pires e largo isso tudo. O senhor disse não, isso de mesmo? fato, numa reunião com alguns ministros, eles começaram a tocar em assuntos que estavam me desgostando já há tempos, e insistiram no assunto. E eu, brincando com eles, disse, olha, se insistirem nesse assunto, eu chamo o Pires e vou embora. E eles caíram na gargalhada. Mas isso foi em ar de brincadeira. E foi uma vez só. E aí generalizou-se de que eu chamaria o Pires. Mesmo porque não caberia chamar o Pires. Se eu tivesse que ir embora, teria quem chamar. A Constituição diz quem é que teria que ser chamado. Vice-presidente. Ah. Agora, foi uma brincadeira minha. Presidente, por falar em chamar o Pires, a Veja publicou na outra semana uma versão de que no segundo semestre do ano passado teria estado na iminência de haver um golpe militar. O senhor leu essa versão? O que o senhor acha? Li depois de me chamar a atenção e achei muita graça. Porque eu nunca estive na iminência de dar um golpe. Sempre que houve possibilidade de alguma coisa, eu entrei e valeu. Jamais passou pela cabeça do general Pires aquilo. Aquilo ali foi a maior história de ficção que eu já li na minha vida. Tem ali algumas meias-verdades e alguns assuntos que nós possamos ter discutido. Mas na reunião preliminar com os ministros, com os presidenciáveis, eu discuti com os ministros militares. E um dos assuntos foi esse, tá? As hipóteses possíveis. E essa hipótese foi completamente riscada. Eu tenho aí a cópia do documento, eu redigi e todos eles assinaram o documento. Não é absolutamente verdade o que está ali. E a imprensa, presidente? O que o senhor acha do trabalho da imprensa? O trabalho da imprensa no meu governo foi trabalhar contra mim. Contra o meu governo, porque tudo que se saía na imprensa ou saía truncado, ou saía meia-verdade, ou então era inventado. A ponto de um dia eu chamar um determinado editor que foi lá me pedir um determinado dinheiro para a revista dele, para o jornal dele, e eu peguei assim um número e disse assim, olha, só nessa reportagem tem 11 mentiras. 11 mentiras que eu constato que foram comigo. Por exemplo, quando saem versões de conversas aqui de dentro, o senhor se encontra com um político, sai versão de conversa. Algumas vezes os políticos ouvem, estão aqui em casa, ouvem e contam. Tem alguma coisa de verdade. Outras vezes não tem absolutamente verdade nenhuma. Como é que o senhor... Quer dizer, o senhor fica meio sem ter meios de... Não, às vezes eu mando agradecer ao político a veracidade com que ele contou a conversa. Já muitas vezes aconteceu isso. A fidelidade com que ele repetiu. Quando eu me expressei ontem a respeito do comício, foi um pensamento meu. Foi uma colocação má minha. Eu não me subexpressar. Eu desejo fazer uma retificação. O senhor, afinal, disse ou não disse para o Franciscato que o senhor queria estar no comício das diretas no Rio de Janeiro? Nesses últimos 6 anos, muitas perguntas ficaram no ar sem resposta. Eu trouxe essas perguntas aqui para a residência do Torto para fazê-las ao presidente. Presidente, eu vou começar por um episódio lá da Espanha. O senhor, afinal, disse ou não disse para o Franciscato que o senhor queria estar no comício das diretas no Rio de Janeiro? Não, não disse, jamais disse a ele. Chamei imediatamente o Franciscato e pedi a ele para desmentir aquela inverdade que ele havia dito. Que eu entendi que ele disse para querer me beneficiar. E o coitado Franciscato, ao desmentir, foi infeliz. Dizendo que tinha se traído, que tinha ouvido alguma vez eu dizer isso. Eu nunca disse isso a ele. Que teria cometido a inconfidência, mas o senhor realmente não disse? Não, absolutamente, nunca disse. Outra coisa que ficou no ar um dia... A única coisa que eu disse foi na entrevista que eu dei na África, quando começaram a me perguntar na entrada ali da casa em que eu estava hospedado, presidente, e as eleições diretas? Eu comecei a entrevista assim, jamais passou pela minha cabeça fazer a eleição direta agora. No entretanto, se o partido assim decidir, o Congresso decidir, eu como homem de partido tenho que me submeter. Afinal, todos nós somos pelas diretas. Eles começaram aqui no Brasil, a notícia chegou aqui no Brasil
O presidente está de acordo com as diretas. Não está de acordo, mas não para... Mas naquele momento, não. Tanto que o senhor depois propôs para 88. Eu propus para 88. E justamente eu não estava de acordo porque não eram essas as regras do jogo. E toda a imprensa brasileira acusava o regime de estar sempre mudando as regras do jogo. Então vamos com elas até o fim. As regras do jogo foram até o fim e ganhou o candidato da oposição. O senhor lamenta isso? Lamento, que eu preferia que tivesse ganho do meu partido, fosse ele quem fosse. Mas um dia o senhor estava com um candidato do seu partido, e essa é outra pergunta que ficou no ar. O senhor estava com Paulo Maluf no seu gabinete e os fotógrafos contam que ouviram o Maluf dizendo: sorria, presidente. E o senhor teria respondido para o Maluf: eu não sorrio, a casa é minha, aqui eu faço a cara que eu quiser. É que eles ouviram mal, então deturparam o que eu disse. De fato, o Maluf perguntou: sorria, presidente. Eu disse: eu não posso sorrir porque a cara é essa que eu tenho e eu não posso mudar. Então confundiram cara com cara. Eu admito que tenha sido isso. E admito que tenha sido um ou dois fotógrafos só que ouviram. Presidente, um episódio lá do início, antes do seu início de governo. Aquela versão do cheiro do povo e o cheiro do cavalo. Agora, depois desses 6 anos, eu volto a perguntar para o senhor gosta mais do cheiro do povo ou do cheiro do cavalo? Olha, aquilo só pode ter sido ou uma maldade do jornalista que ouviu o que eu disse, porque ele me fez a pergunta e eu bati no ombro dele, olhei para a cara dele e disse: olha aqui, meu filho, eu gosto mais do cheiro do cavalo, você tem razão. Para não dizer outra coisa que eu devia ter dito. E ele maldosamente compreendeu, mas foi discutir com outro que eu soube se devia ou não publicar. Mas já que você me fez essa pergunta, seria uma imbecilidade de mim a toda prova eu ter dito que gostaria mais do cheiro do cavalo. Mas agora, no momento, eu digo que eu não gosto do cheiro dele. De quem fez a pergunta, não gosto. Como é que o senhor recebia essas críticas? Não, as pessoas que o cercam no palácio nunca sonegaram do senhor as críticas? Não, nunca sonegaram. Até pelo contrário, quando alguns exageravam até nas críticas, o SNI sempre me informou muito bem. E os companheiros também sempre me informaram muito bem. Eu recebia com naturalidade. E às vezes até com uma ponta de ironia. Porque criticando a mim, estavam criticando vários companheiros que estavam do lado de lá e que tiraram vários cursos comigo. Mas alguma crítica que o senhor chegou a verificar para ver se era verdade ou não? O senhor já... Não, as críticas que fizeram, eu tomei todas como coisa de... o meu humorismo, nunca tomei como verdade, porque não eram verdade mesmo. Presidente, o SNI sempre informou bem o senhor, porque o senhor já foi chefe do SNI. Dizem que o SNI fica criando complôs, levando informação do presidente. O senhor acha que sempre houve informação fiel, precisa do SNI para o senhor? O SNI tinha informação tão precisa que quando o ministro vinha tratar do assunto, eu sabia mais do assunto do que ele. E fazia uma pergunta, às vezes, que desmontava todo... Quer dizer, o ministro vinha fazer uma proposta para o senhor sobre energia nuclear, por exemplo, o senhor já estava sabendo de tudo? Eu já tinha recebido uns 15 dias antes um dossiê sobre energia nuclear. O senhor, quando chefe do SNI, corria a versão de que o senhor teria livrado alguns jovens que estavam sendo acusados, o senhor agiu para libertá-los, aconteceu isso? Não, para libertá-los não, para que eles pudessem trabalhar, porque eles estavam fichados na SNI e não tinham culpa nenhuma. E quem fichou por maldade. Alguns tinham alguma culpa, mas não era culpa a ponto de eliminá-los. Alguns até eu empreguei lá mesmo. Qual foi a maior tristeza que o senhor teve nesses 6 anos? Por ter constatado que alguns homens que eu pensava que fosse alguma coisa eram completamente diferentes. O senhor não gostaria de citar o nome desses homens? Não, porque um dicionário era capaz de não caber todos os nomes deles. E a maior alegria, presidente? A maior alegria foi não ter conhecido antes algumas pessoas que eu poderia ter conhecido. Essas o senhor poderia citar? E ter conversado com o presidente Geisel depois de tanto tempo, em que diziam que nós estávamos brigados, em que eu convidei para almoçar e ele veio e conversamos durante 3 horas. Faz um mês isso, mais ou menos? Faz mais tempo.
Qual foi o tema da conversa, presidente? Foi a sucessão presidencial. Porque eu senti que ele tinha uma opinião e eu tinha outra. Mas saímos bons amigos. Ele do lado de lá e eu do lado de cá. Continua a relação? Eu espero que sim. Eu não tenho nada contra ele, gosto muito dele. O senhor me contou sobre o Darcy Jardim de Matos. O senhor me falou assim, é desse tipo de homem que esses são os homens que eu admiro. O senhor o convidou para conspirar antes de 64, ele disse, eu não entro em conspiração, mas vou estar ao seu lado. Ele e meu irmão Diogo. E foram os dois primeiros que se apresentaram. E nunca conspiraram. Mas onde eu queria chegar é o seguinte, depois desses 6 anos, eu vejo aí na votação do presidente da República no colégio eleitoral, a primeira vez que seu nome foi lembrado no plenário foi por um ex-caçado, Jorge Carone, que agradeceu ao senhor pela anistia. Como é que o senhor, depois desses 6 anos, como é que o senhor analisa o coração dos homens, as pessoas que o senhor conheceu? Como qualquer homem de bom senso, qualquer homem de bem poderia analisar. O que eu poderia esperar? Eu não poderia esperar isso. E, no entanto, devo isso a ele. O senhor imagina agora que o senhor está passando a faixa para o Tancredo, o que passa no seu pensamento? A declaração de um ortopedista do Rio de Janeiro, dizendo que não gostaria de ser seu médico, porque o senhor é um paciente muito indisciplinado. O senhor causou problemas para o Dr. Newton, presidente? Só o Dr. Newton que pode responder isso, eu não sei. Agora, que ele é um chato, é. Como é que o senhor está hoje, física e espiritualmente? Olha, fisicamente eu não estou muito bem, porque ainda estou com a perna meio boba. Mas espiritualmente estou muito bem. Estou com a consciência tranquila, fiz o que eu achava que poderia ter feito. Não fiz o que eu achava que não deveria ter feito. Acho que estou muito bem e contente que falta pouco tempo. O senhor já calculou hoje quantos dias faltam? Eu tenho uma tabela lá nas baias, eu não fui lá nas baias hoje. Faltam 8 com 28 de fevereiro. São 36 com 15, 46, 51 dias. O senhor está contando mesmo os dias que faltam? Todo dia vou lá nas baias, quando eu vou lá eu corto. Mas o senhor foi à ONU, o senhor esteve no México. Como é que foi nesses 2 últimos anos aí? O senhor parece que defendeu um ponto de vista que foi vitorioso. Eu comecei inicialmente procurando congregar todos os países sul-americanos em torno de uma ideia, de uma fala só no sentido daquelas partes comuns de política externa. Consegui. E depois fui à ONU para, vamos dizer, uma fala de alerta. Mas, infelizmente, esse alerta começou a ter resultados agora com a reunião de Cartagena. Quando eu senti que, de fato, os países desenvolvidos começaram a se preocupar. Mas, nesse ponto, o doutor Tancredo Neves tem razão. Dinheiro se paga com dinheiro. Então, ele tem que arranjar dinheiro para pagar. O senhor sempre pagou a dívida com dinheiro? Sempre paguei dívida com dinheiro. Não paguei com a miséria do povo, não paguei com dinheiro mesmo. Eu espero que ele consiga isso também. Presidente, governo Tancredo Neves, o que o senhor espera do governo Tancredo Neves? Eu não espero do governo dele, eu espero que ele tenha um pouco mais de sorte do que eu tive. E que no final do governo dele o povo faça mais justiça a ele do que fez a mim. Mas agora no final do seu governo até a oposição está fazendo justiça ao senhor. Foram lá no Palácio, o Hélio Garcia, o José Richa, o Iris Rezende estão convidando o senhor para homenagens, comícios. O senhor vai nesses comícios? Não. O senhor não vai mesmo? Nem de lá do cá, nem do lado de lá. Mas fico muito honrado com o convite que eles me fizeram, muito agradecido. Sinal que alguém reconheceu que nem tudo que eu fiz foi ruim, né? O senhor agora, lá no sítio do Dragão, o senhor vai estar tranquilo. Se alguém aparecer lá para falar em política, pedir conselho, pedir que o senhor volte, ser candidato a alguma coisa, ser candidato a senador, alguma coisa assim. Eu acho que não vai aparecer ninguém. E se aparecer? Duvido. Eles me conhecem. A partir do dia 15 de março eu não sofro certas restrições que o cargo impõe.
Você não precisa se conter. Não preciso me conter. O senhor me contou certas coisas que a gente não pode revelar, que realmente o senhor tinha boas razões para não se conter e se conteve. Tanto que tenho medo de não poder me conter depois do dia 15. No dia que o senhor estiver passando a faixa para o Tancredo, no dia 15 de março, o senhor imagina agora que o senhor está passando a faixa para o Tancredo, o que passa no seu pensamento? Eu tenho pena dele. Tenho uma pena danada dele. Por quê, presidente? Ele vai passar pelo que eu passei. O senhor não acha que ele está com mais opinião pública, dando força para ele? Tá com... Esse é que é o perigo, justamente. É que ele está com o apoio da opinião pública, está todo mundo esperançoso que ele possa fazer milagre, mas ele já disse que não vai fazer milagre, porque ele é um homem inteligente e sabe que não pode. Ele esteve aqui conversando com o senhor. Ele jantou comigo aqui uma vez, há uns 2 ou 3 anos atrás, e esteve no palácio outro dia. Esteve no hospital me visitando. E várias vezes encontrei com ele em solenidade, em Minas, aqui mesmo. Essa passagem de serviço o senhor já abriu a ele? Ele já está, de certa forma, sendo ouvido? Já, eu disse a ele que tinha todos os órgãos do governo à disposição. Ele, Se ele quisesse, eu mesmo estaria à disposição dele para qualquer coisa. Inclusive nessa questão de fechamento da renegociação da dívida? Não, isso nós não tocamos. Agora, apenas disse a ele que iria ser difícil. Porque se dependesse do governo americano, muito bem. Mas não depende do governo americano, depende dos banqueiros americanos. Presidente, hoje, se o senhor olhar para trás nesses 6 anos, e na hipótese que eu acho que para o senhor seria uma péssima hipótese, se eu tivesse que assumir a presidência da República, que coisas que o senhor fez que não faria? E que coisas que o senhor deixou de fazer que faria? Coisas, fatos... atos, ações de governo. Alguns fatos aí, alguns atos de fato, talvez eu não tivesse feito, não deram certo. Outros que eu não fiz, talvez eu tivesse feito, talvez dessem certo. Agora, uma coisa que eu acho que faria, não faria novas relações. Relações pessoais. Eu queria ficar com os amigos que eu já conhecia há 50 anos. Eu fui muito infeliz com as relações novas que eu fiz. Elas o surpreenderam. Desagradavelmente. Teria sido, o senhor me desculpe, teria sido ingenuidade política sua? Ou esperteza política deles, ou as duas coisas. Ou um julgamento demasiado severo a respeito da minha inteligência. O senhor ficou muito magoado com isso, né? Com alguns enganos a respeito de pessoas que o senhor teve ao longo desses anos. Fiquei magoado e fiquei surpreendido. Com alguns eu não fiquei magoado porque eu já esperava. Com outros eu fiquei magoado porque eu não esperava. Porque eles sabem que nunca poderiam esperar isso de mim. E a prova disso é que até hoje tentam falar comigo. Presidente, agora, deixando de lado os políticos, e a gente imaginando que aqui essa câmera está registrando a entrada do senhor na casa do brasileiro médio, do povo, povão, o que o senhor diria agora para o povão que está vendo o senhor aí, nesse momento que o senhor está deixando a presidência da República? Bom, o povão que poderá me escutar será talvez os 70% dos brasileiros que estão apoiando o Tancredo. Então, desejar que eles tenham razão e que o doutor Tancredo consiga fazer um governo bom para eles. E que eles o doutor Tancredo consiga dar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueçam. Aliás, eu pedi isso desde o começo. Se lembra? Mas eu tenho a impressão que a história não vai esquecer certas coisas, presidente. Anistia, por exemplo, em primeiro lugar, e acesso à democracia que está aí. Pode ser que eu não esqueça, mas eu preferia que esquecesse. Para o senhor viver tranquilo lá no sítio do Dragão. E que não me venham conversar mais sobre política. Que aí eu abro o meu arquivo. O senhor tem cartas e papéis guardados? Muitos. Bom, presidente, muito obrigado ao senhor. Obrigado. Obrigado a você também. E obrigado a vocês.
República.